Olá, meus amigos da Escola VBA, dando continuidade à última videoaula, onde nós criamos o formulário de pesquisa. Nós vamos precisar agora fazer um botão para quando nós clicarmos dentro dessa funcionalidade, ele abrir o formulário. Então, vou inserir uma forma qualquer, vou atribuir uma macro a essa forma. Então, o nome da macro vai ser ptn abrir consulta CEP. Vou dar um novo aqui. Observe aqui, ele criou um novo módulo, como o nome de módulo 1. Eu vou colocar para organizar o nosso projeto como Z, funções, botões, tudo junto, tá? E sem acento. Nesse abrir consulta CEP, eu vou fazer que o formulário ele seja mostrado. Para fazer isso, eu vou apertar Ctrl espaço aqui, ou simplesmente eu posso ir digitando, né? Que é FRM, esse nome de formulário aqui. Eu vou dar um ponto show. Eu vou apertar Alt F11, ele volta para a tela do Excel. Eu vou clicar aqui, observa que agora o formulário está sendo aberto. E aqui nós vamos precisar fazer, quando eu digitar um CEP aqui, por exemplo, nesse sentido, ele me mostre exatamente o CEP consultado. Só que a gente precisa, pelo menos pela documentação que a gente vai utilizar, vamos utilizar o site Via CEP, tá? O Via CEP é um site gratuito que a gente pode fazer consulta de CEP de todo o Brasil. Ele nos traz dois tipos de retorno de dados. O tipo de JSON, tá? Que vem com colchetes aqui, e o tipo de XML, que vem como chaves. E a gente vai utilizar, por enquanto, um XML para buscar essa informação, ok? Então, para fazer essa busca, nós vamos criar um objeto. Então, vamos criar uma função para fazer esse tratamento de dados inicial. Então, vou clicar com o botão direito, inserir módulo, ou você pode vir aqui, inserir módulo, form não, é módulo. Vindo no módulo, vou renomear esse módulo aqui, colocar como o nome de Z, underline, funções, tratamento de dados, né? Que a gente vai fazer o tratamento de dados. Esses nomes aqui é só para a gente se organizar em nossos projetos. Então, vou dar para começar com um function, né? Porque ele é uma função. Acho que eu ativei aqui sem querer, tem que fechar esse formulário. Então, para voltar, eu preciso entrar aqui dentro do funções tratamento de dados, como function. Vamos dar o nome dessa function de apenas números, no plural. Vamos criar uma variável para receber esses dados, então vou chamar a variável de texto. Vou colocar como a string, ou seja, para que o texto que a gente receber ele permaneça como texto e não tire nenhum caractere. Por exemplo, 04062 ele se transforma em 4062, ou seja, eliminando o zero à esquerda. E a gente vai retornar um string, ou seja, o que a gente vai devolver para essa função quando o usuário receber esses dados vai ser os dados com o tratamento adequado. E aí a gente vai precisar percorrer por todos esses caracteres do 1 à quantidade de caracteres que vem dentro do nosso texto. Então, eu vou usar o laço for, vou criar uma variável aqui chamada posição, vai ser igual que, então, da posição 1 to, ou seja, até, vou dar o len, que é uma função nativa do VBA, vou abrir aqui, e aqui ele pede uma expressão. A expressão nada mais é do que o nosso texto. Vou dar um next posição, e aqui agora eu vou gravar o dado que está dentro do loop, dentro de uma variável chamada extração. E essa extração vai ser o que? Vai ser o meu mid. O mid ele pega parte de um texto de um tamanho especificado. Então ele pede do string, o string é o nosso texto, que a gente definiu lá, recebendo ele através da função, vírgula, o start como longo. Então ele pede de onde eu quero começar a pegar esse texto. Então eu quero a partir da minha variável posição e qual o tamanho. O tamanho será 1. Então nesse momento eu preciso comparar se esse dado que vem em extração ele é um número válido. Então eu vou escrever if extração
like, ou seja, se a extração, o número que tiver, ele seja de 0 a 9, é um número válido. Então, vou abrir com aspa dupla, colchetes, então 0 menos 9. Então, se for verdadeiro, aí eu vou criar uma outra variável que será responsável por guardar esse novo dado tratado. Então, vai ser o novo texto, ele vai ser igual ao novo texto e o meu texto extração. E aqui, para a gente retornar a função, a gente vai escrever apenas número, ou seja, repetindo o número da minha função, ele vai ser o novo texto. Isso já é suficiente no nosso tratamento de dados. Como faço para saber se essa função está funcionando? Então, vamos ativar o modo aqui de exibição, janela de verificação imediata ou simplesmente Ctrl G do seu teclado. E aqui, para a gente testar, para ver se é válido, então vamos começar com ponto de interrogação. Vamos escrever apenas número, abrir parênteses, ele pede que seja um texto, que seja como string. Então vamos pegar o exemplo do ViaCep. Então 010, 01, 123, fechar parênteses e vou dar Enter. E aqui ele tem que exatamente trazer esse formato aqui, apenas números. Se a gente usar qualquer outro número, 040, 62, 003, ele vai trazer exatamente, ele faz todo esse tratamento de dados. Essa função é muito importante e depois nós faremos um tratamento de CPF e CNPJ. Vamos voltar, então, Alt F11. Então, se a gente clicar, a gente vai receber 040, 010, 01, traço, e ele vai fazer esse tratamento. E agora a gente vai utilizar a função para capturar exatamente essa função. Agora a gente vai criar um objeto, uma nova função dentro do texto. Então, quando esse texto, ele automaticamente vem pelo change, mas a gente não vai querer pelo change. A gente vai querer quando sair do campo. Um evento quando sair. Então, vou apagar esse daqui, o change, que a gente não vai utilizar. E o nome do campo é esse daqui, ó, CEP. Então, vamos fazer uma validação. If not, ou seja, o campo não é nulo, is null. Então, o campo não é nulo, verdadeiro. E end if. E aqui vamos usar outra condicional. O campo ele pode ser nulo ou vazio. Vazio, a gente vai fazer esse tratamento. Então, vamos usar essa outra função nativa do VBA, esse if. Ele pede uma expressão, se for verdadeiro ou não. Então, se o nosso CEP for igual vazio, então, vírgula, ele será nulo. Caso contrário, ele será o CEP normal. E aqui a gente já faz essa validação se não for nulo, ou seja, apenas se não for nulo, ele vai seguir essa função. E a gente quer receber um dado que vem de uma função. Então, já vamos criar uma função aqui chamada, minha variável chamada dados. Ele vai receber o dado de uma função que vamos criar, que vamos chamar consultar CEP. Vamos abrir o campo aqui e vamos passar o parâmetro de CEP, que é o nosso campo. Só que lembra que a gente precisa fazer o tratamento de dados, né? E a gente pode fazer o tratamento de dados exatamente lá na função apenas número, que exatamente a gente criou ou até mesmo dentro desse campo consulta CEP. Então vamos criar uma nova função chamada apenas número, chamá-la na verdade, né? Apenas número, abrir e fechar. Então, essa função aqui já vai ser responsável pela gente consultar o CEP. Então, vamos criar uma função global, que ela vai poder ser chamada de qualquer ação. Então, vamos inserir um módulo. Então, vamos criar a função function consultar CEP. Vamos criar uma variável para receber os valores. Vamos chamar o texto, vamos tratar ela como string. E agora vamos criar o nosso XML para capturar os dados da internet. Vamos usar o protocolo HTTP, tá? Então, setXML, minha variável vai chamar XML. Vamos criar o createObject, que a gente já aprendeu em videoaulas passadas. Vamos usar o Microsoft XML, a versão 2.xml HTTP. Então, esse já é responsável por atribuir
a nossa variável XML no protocolo HTTP. Então, agora nós vamos abrir esse protocolo, então xml.open. Ele vai pedir um tipo de dados, né? A gente tem dois tipos de dados, o GET e o POST. Vamos pegar o GET, então coletar, a gente vai precisar de uma URL e a gente vai dar um false aqui, que a gente não tem sincronismo. Depois, no vídeo futuro, se vocês pedirem, eu posso explicar exatamente. Qual é a nossa URL padrão? Nossa URL padrão é a URL do consulta do ViaCep, que é exatamente essa URL aqui que ele dá. Como a gente está trazendo ela dentro do XML, né? Então a gente vai utilizar essa estrutura. Lembrando que a estrutura HTML sempre vai conseguir, vamos gravar a URL, então a nossa URL vai ser esse dado aqui, HTTP, ele já vem com um S de security, tá? Então ele está pedindo exatamente o texto e aqui nós vamos concatenar esse texto aqui com exatamente o texto que vier aqui do nosso texto. Lembrando que esse texto ele já vai vir tratado. Se você não tiver o tratamento, você pode fazer o tratamento de dados aqui também, tá ok? Então, basicamente, a gente já abriu o protocolo. Então, aqui a gente já está navegando pela internet sem abrir browser, sem nada, tá? E agora a gente vai dar um send. É como se a gente digitasse o endereço lá dentro do browser. Então, xml.send. Então, a gente vai enviar essa requisição. Para a gente consultar para ver se isso está funcionando, vamos usar de novo o depurador aqui. Como a gente usa o depurador, então vamos apertar interrogação, consultar CEP, vamos abrir e aqui a gente vai dar o padrão 010, 01, 000, aqui é simulando que os dados já estão tratados, tá? E vamos dar o Enter. E aqui eu vou colocar um ponto de interrupção do código para a gente ir depurando para vocês verem dentro das variáveis o que retorna. Então vou dar um Enter aqui. Eu vou clicar aqui em exibir janela de variáveis locais. Veja que meu consultar CEP ele está vazio, ou seja, os dados retornados não tem nada ainda. Vou apertar F8. Ele me deu exatamente já com o texto concatenado, bonitinho. Eu vou dar um Open, ele abriu e agora eu vou dar um Send. Ele demora, depois que ele dá um Send, ele vai me retornar. Então, o status aqui, a gente vai fazer uma validação se o status é 200. O 200 dentro do módulo da programação é o status com sucesso. Então, vamos criar uma outra condição aqui. Então, if xml.status for igual 200, então, ou seja, a internet respondeu, né? Se for igual a 200, ele é um status verdadeiro. Então, sim, entendi. Se o status for verdadeiro, aí sim a gente vai começar a capturar, fazer o tratamento de dados dentro desse espaço do texto. Observe que o texto ele vem como response text. Então, vamos gravar esse dado, vamos chamar de dados de retorno, né? Vamos colocar de retorno. É tudo variável, tá? O retorno vai ser igual ao quê? Vai ser meu xml.response. Então, se eu segurar aqui e arrastar para cima ou clicar com um botão direito e definir próxima instrução, ele vem para cá. Vamos dar um F8, observa que agora meu retorno ele vai ser exatamente o texto que eu estou recebendo. Então, o texto ele vem o logradouro, né? Que exatamente seria rua, avenida, travessa. Então, vamos lá. Logradouro. Logradouro vai ser igual. E a gente vai usar uma função nativa que vai se chamar split. Split ele pega o texto e ele quebra com um delimitador. Então, vamos pegar o split, vai ser o nosso retorno, que já é o nosso texto que foi retornado. Vamos dar uma vírgula, ele pede qual o delimitador. Qual o delimitador que a gente vai utilizar? O delimitador pode ser ponto, vírgula ou até mesmo expressões. Vou fechar aqui. Eu vou abrir e fechar parênteses. A gente quer pegar
do logrador, tá vendo? Símbolo de menor, barra direita, logrador e símbolo de maior. Então a gente vai pegar exatamente isso daqui. Então, símbolo de menor, barra logradouro. E a gente quer pegar a posição do logrador, ou seja, da posição do logradouro para esquerda. Então, a gente vai pegar a posição 0, que isso é uma matriz. De repente, se vocês não souberem o que é isso, escreva aqui no comentário que na próxima videoaula a gente fala sobre matrizes. Então, vou voltar aqui, vou dar um F8, observa que o meu logradouro não tem, ele vai criar um nome chamado logradouro e ele vai me dar exatamente já o Praça da Sé lá no final. Observa que o Praça da Sé está aqui em cima e aqui ele desprezou exatamente daqui, que é o 1, né? Seria a matriz 1, ele desprezou. E agora a gente quer também desprezar o que está do logradouro para frente. Então vamos usar o outro split aqui mesmo, dentro dele. Vamos usar outro split. Qual vai ser o texto? Vamos criar uma vírgula, entre aspas dupla, e vai ser a mesma coisa. O nome começa com logradouro, então vamos colocar logradouro. Então, se eu voltar aqui e dar um F8, observa que o meu logradouro, agora ele me deu a extensão, né? Que é exatamente, na verdade aqui é a opção 1, né? Eu estava com a opção 0, lá a opção 1. Como é a opção 0, ele me trouxe até a string do XML, mas aqui eu esqueci de colocar a opção 1. Eu quero só o que for do logradouro para a direita. Então vou dar um F8, observa que o logradouro agora ele apareceu apenas Praça da Sé. No logradouro a gente vai fazer a mesma coisa. Complemento, né? Esse complemento não é o complemento do endereço e a gente tem que escrever exatamente igual que está aqui, senão ele dá erro, com minúscula, complemento. E aqui também complemento. Então, se eu vier aqui, não tem minha variável complemento aqui em cima, dando F8, ele pega meu complemento. E agora vamos pegar o bairro, a mesma coisa, bairro. E aqui também esse bairro. Vamos ter aqui, o bairro está aqui. Vamos pegar a cidade aqui ele determina como localidade. Localidade. E aqui na minha variável eu vou chamar de cidade mesmo, tá? E aqui a nossa unidade federativa ele coloca como o F, né? Deixa eu puxar para cá, é o F. Então vou usar, vou ter que ser minúsculo, né? O F aqui e aqui minha variável vai ser o F. Então se eu puxar para cima e ir consultando, observa que todos os dados agora já estão gravados dentro dessa minha variável. O que eu preciso fazer? Armazenar esse dado e jogar dentro de uma matriz. Então, na matriz, eu vou gravar uma função para você criar uma matriz, vou chamar Redim, vou chamar essa matriz de dados. E como eu tenho 5 campos, ó, observa, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu quero deixar 5 espaços reservados para essa matriz. Então, minha matriz, vou dar um Redim, então vai ser 1, 5. Então, isso já é suficiente para eu definir que o meu consultar CEP vai retornar uma matriz que vai ter dados dentro dessa matriz. Então, agora eu posso pegar a minha matriz, dados, então a posição 1 da minha matriz vai ser o quê? Vai ser meu logradouro. A2, A3, A4 e assim. Então, a posição 2, posição 3, 4, 5. Então, vai ser a complemento, meu ponteiro de depuração aqui para cima, vou dando F8. Esqueci de Redim, né? Redim aqui não foi definido, agora sim. Agora eu vou clicar aqui, é um logradouro, meus dados. Posição 1, Praça da Sé, lado ímpar, Sé, São Paulo, São Paulo. E agora eu vou retornar exatamente meu consultar CEP. Vou retornar aqui, meu consultar CEP vai ser igual ao meu dados. E eu vou puxar aqui para gravar os dados. Então, quando eu agora, de fato, eu usar o consultar CEP,
ele vai ter a função que vai ser consultado o CEP e ele vai devolver esse valor para minha consulta. Então vamos copiar aqui, vamos entrar dentro do nosso formulário, 2 cliques aqui, consultar CEP, e quando a gente sair desse campo, ele vai fazer aquela consulta. Vou apagar aqui, limpar aqui, vou apagar esse dado e a gente vai fazer o teste exatamente para ver se aparece. Aí a gente preenche os dados exatamente. Como a gente usou uma matriz lá, então esse já é o nosso formulário, né? Então eu tenho aqui, vou abrir aqui, vamos abrir o formulário. No formulário, então, eu tenho 010, 01, 123, vou dar um Tab. Observa que agora ele vai passar para apenas número, vai fazer o tratamento de dados, né? Ó, veja, apenas número, ele está concatenando as informações aqui embaixo, veja. Agora ele devolve para minha variável. A minha variável, o texto que eu estou recebendo é o número já tratado. Ele vai abrir, ele vai ter os dados de retorno, ele vai pegar exatamente a cidade, gravar dentro da minha matriz, vai gravar os dados retornados na matriz, vai jogar dentro da minha função. Dentro da minha função eu vou receber os dados agora como matriz. E agora que eu tenho esses dados recebidos, o que eu preciso fazer é colocar esses dados dentro do campo. Então vamos fazer uma pequena validação. If is array. Array por quê? Porque os dados foram em matriz, né? Se for verdadeiro, então o que eu vou fazer? Meu campo endereço, né? Lembra? Endereço vai ser igual aos meus dados da matriz do campo 1. O endereço número não vai ter. O endereço complemento não vai ter, porque isso vai ser da pessoa. Então vamos pegar o bairro. O bairro está nos dados 3, né? Na posição 3. O endereço cidade vai estar na matriz na posição 4 e o endereço unidade federal, unidade federativa estará nos nossos dados na matriz na posição 5. Então vou apertar a tecla Windows, seta para a direita para dividir a tela e vamos ver em tempo de execução os dados sendo preenchidos. Então os dados foram retornados, então vou dando F8. O endereço ele vai preencher, Praça da Sé, número não vai colocar, endereço de bairro ele já colocou aqui Sé, cidade, e agora a unidade federativa já está aqui. E aqui ele vai dar um end if. Então seria interessante, depois que ele preencher, a gente voltar com o mouse para ele ficar aqui no número, né? Para a pessoa já colocar o número. Então, quando eu tiver nesses dados aqui, eu vou pegar o endereço número, eu vou dar um ponto set focus. Então foi lá, set focus e fim, finalizou. Para a gente ver que está funcionando, vamos pegar um endereço ali na Indianópolis, 040 62 003. Então ele vai lá, consulta e já traz. Qualquer outro CEP que você precisar consultar, você consegue consultar bastando digitar. Observa que dentro dos dados, a gente poderia depois fazer um tratamento de dados, abreviar essa avenida, com travessa, alguma coisa. Mas, por enquanto, vamos deixar assim. Para isso, vai ficar para a próxima videoaula. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal. Ative as notificações para receber mais conteúdos como este aqui. Tenha uma melhora no seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, para se tornar um destaque em seu grupo de trabalho. Então, lembre-se, curta, comenta, compartilha, espalhe conhecimento.